Eu quero falar hoje sobre o tema da nossa campanha. No início, 20 anos atrás, quando a gente estava lá na Rua Vicente Pelicano, um versículo que o Felipe pregou ontem aqui. Quem lembra? Quem estava aí? Quem sabe qual que é o tema? Jó 22, 28. Pega a sua Bíblia e vamos ler esse versículo tão importante para nós. Jó 22, 28. Depois nós vamos orar e nós vamos então falar sobre as Escrituras, que é que Deus pode nos dar hoje do céu. O livro de Jó é o primeiro livro a ser escrito na Bíblia, né? Quem escreveu o livro de Jó? Quem sabe? Dá um... Quem foi? Pode falar. Moisés. Quem contou para ele a história de Jó? Jó era contemporâneo de Abraão. Foi quem? Jetro. Amém? Quem que era o pastor de Moisés? Jetro. Todo mundo precisa de pastor. Fica de pé se você quiser. Vamos lá. Determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará nos seus caminhos. Vamos ler de novo? Determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará nos seus caminhos. Oremos. Senhor Deus, pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos que o Senhor fale conosco de forma precisa e concisa, de maneira que a Tua palavra edifique o nosso espírito, que ela solucione os conflitos e as paixões da alma, que ela cure o nosso corpo e seja a resposta que viemos buscar para os nossos problemas. Fala o que nós precisamos, não o que nós queremos ouvir, porque nós estamos anunciando um reino que é eterno, que jamais terá fim. Ajuda-nos em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Amém. Irmãos, presta muito bem atenção. Quando a Bíblia está falando aqui que você tem que determinar um tal negócio, ela não está falando de uma doutrina chamada determinismo, que uma certa igreja usa ela desde que ela ficou assim famosa, foi para a televisão. Não é tudo que você determina que vai acontecer, entendeu, irmãos? Na verdade, a tradução aqui quer dizer, quando você projetar algum negócio, tiver algum projeto, seja firme e a luz brilhará nos seus caminhos. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que nós não podemos viver simplesmente de determinismo ou de revelação. Porque nós temos que viver pela razão. Até o nosso culto, Paulo fala que tem que ser racional. O culto espiritual é aquele que você faz, sente a presença de Deus, fala em língua estranha, dá uns glória a Deus, aí até dá dança. Isso daí é maravilhoso? Mas qual é o culto racional? Aquele que você se apresenta na casa de Deus, amém? E você, depois de confessar os seus pecados, levanta as suas mãos santas, né? E cultua ao Senhor Deus, de forma racional. Por quê? Porque senão você vai de emoção em emoção. A igreja que é guiada por revelação, ela se perde no revelamento. Ou seja, vou falar de novo, as igrejas que vivem, né, de profecias, elas acabam naufragando nas profetadas, porque tudo tem que ter base na palavra de Deus. Então, nós, irmãos, temos um ano pela frente que ninguém usou. As páginas estão em branco, né? Nós temos o dia 1º, que nós ficamos em casa, parente, nós comemos, né? Acho que você comeu bem também, em nome de Jesus. Estava com seus filhos, estava com a sua família lá. O dia 2 você escreveu o dia 2.
Hoje você está escrevendo o dia 3, o dia de amanhã você é que vai escrever a tua história. Está em branco. Por mais difícil que sejam os seus dias, Deus nunca lhe dará uma tentação ou um problema que seja maior do que as forças. Antes te dará o livramento para que a sua história seja bonita, seja maravilhosa, cheia de vitória em vitória. E a Bíblia diz também que nós temos que apresentar esse projeto diante de Deus, para que ele seja aprovado, para que ele seja rejeitado ou para que ele seja aperfeiçoado. Amém, irmãos? Então vamos lá. Aqui diz que nós precisamos projetar, nós temos que projetar o nosso futuro, os jovens, adolescentes, casamento. Eu falo muito sobre isso, sobre os adolescentes, os jovens, né? Toma muito cuidado com as paixões. Paixão não é amor, né? Você escuta falar, por exemplo, por aí que o amor é cego. O amor não é cego. A paixão é cega. O amor enxerga tudo. Entendeu? Quando você começa a namorar, você está naquele momento de paixão. Enquanto não passar aquela paixão, casa não. Porque enquanto tiver aquela paixão, você está cego, você não vê o defeito da pessoa. Mas depois a paixão vai passar. E aí você vai descobrir que você não casou com um príncipe, casou com um sapo. E não mora num palácio, está numa masmorra, preso por aquele casamento. E isso vice-versa. Por isso que nós temos que casar pela razão, né? Saber quem a pessoa é definitivamente. Mas nós temos que projetar. Os jovens têm que projetar o seu vestibular, o que vai fazer na universidade, qual é a profissão, qual é aquilo que está dando dinheiro no momento. É verdade. Por quê, irmãos? Porque eu posso ser apaixonado por uma coisa que vai fazer minha família passar necessidade. Por exemplo, se você foi apaixonado por consertar máquina de escrever, aí você faz de tudo, você começa a conhecer, montar e desmontar, aí você monta uma oficina de máquina de escrever. Sabe o que vai acontecer? Você vai passar fome. Ninguém mais usa máquina de escrever. Então você precisa de orientação. Deus, eu quero fazer universidade. E começa a consultar o mercado e veja o que é, né, que está no auge, o que é que está dando dinheiro. Amém? As nossas paixões têm que ser alimentadas por um hobby, às vezes não pela profissão. E nós podemos muito bem nos apaixonar por aquilo que a gente faz, mesmo a gente não gostando antes. Eu, quando era pequeno, por exemplo, a minha mãe falava assim: você, quando crescer, você tem que trabalhar no escritório. E eu odiava escritório, Edgar, eu odiava com um O bem grandão, maior, com acento em cima. Mas ela falava que eu tinha que trabalhar no escritório, porque olha seu pai, quando chega aqui com esse montão de roupa de graxa, não tem o que limpa, e eu fico aqui, ó, limpando isso aqui, lavando, a sujeira não sai, ganha pouco, e de vez em quando machuca, na fábrica o serviço é bruto, e uma pessoa assim é fácil de substituir. Bom, o tempo foi passando, eu queria ser outra coisa, eu queria ser piloto de avião, pular de paraquedas, eu queria saber um monte de coisa. Mas quando eu fui para o ensino médio, a minha mãe, nós estávamos morando perto do diocesano, e lá tinha faculdade, tinha cursos técnicos, tinha coisas maravilhosas. E naquele ano, era o último ano em que você poderia fazer contabilidade sem fazer ciências contábeis ou administração de empresa e assinar balanço como contador. E minha mãe foi lá, bateu na porta lá da escola e ela conseguiu uma bolsa. Eu pagava 42%, eu trabalhava, eu pagava 42% daquilo que era mensalidade. E eu me formei, foi a primeira formação minha, né? E a Márcia foi a madrinha da minha formatura. Ela tem foto lá guardada até hoje. E eu digo para você, irmãos, quando eu fiz, né? Quando eu peguei o diploma, eu já estava trabalhando no banco. E quando
terminou aquele curso, aquele ano, passou mais um pouco, eu passei a ser dono da primeira loja. Eu tive 4 lojas no mercado municipal. E depois que nós entramos no ministério como titular, Deus me trouxe para a superintendência. E tudo aquilo que eu não queria, eu acabei me apaixonando e usando. Porque a palavra do pai e da mãe tem muito peso. E digo para você que é pai e você que é mãe. Eu vejo, por exemplo, você que tem o pai que tem a mãe na igreja. Você não sabe, irmãos, o poder que você tem sobre os seus filhos. Por outro lado, nós conhecemos um moço daqui de São Carlos que acabou virando mendigo no Rio de Janeiro. Esse moço acabou se convertendo e ele demorou mais de ano, né? Depois que ele saiu para ser aquele fedor, aquela situação, né, de morador de rua. E um dos testemunhos que ele dava era o seguinte: a mãe amaldiçoava o filho, dizendo: esse meu filho vai morrer matado, ele vai ficar com a mão aleijada. E do jeito que a mãe disse, esse moço acabou morrendo. Mas presta muito bem atenção, aquilo que a minha mãe falou lá atrás, e olha que ela tem pouco estudo, aconteceu e aconteceu para o meu bem na minha vida. Entendeu, irmão? Nem tudo que você não gosta hoje, você que é jovem, né, você não vai gostar depois. Por isso, dá um glória a Deus, porque Deus está dirigindo a tua vida. Aqui fala que você tem que determinar, você tem que ter projetos na sua vida. Por isso vem o projeto de vida falar em algumas áreas. Não são só essas áreas que você pode projetar, mas aqui tem sugestão de 6 áreas. Tem pessoa que no envelope coloca 2 ou 3 desses. Tem pessoa que além do projeto de vida coloca uma folha de pedido. Agora presta atenção, primeira coisa, área familiar, que a base da sociedade é uma família estruturada, espiritual, financeiro. Mas dinheiro não compra felicidade. Irmãos, presta atenção. Nós temos uma ideia errada do dinheiro, né? Porque quando a gente se converteu, principalmente em 1960, a gente achava um monte de coisa e um monte de coisa que era pecado. Eu lembro, porque eu vivi essa época, mas eu quero dizer uma coisa muito engraçada, que um primo meu falou para mim, nunca mais esqueci. Esse moço, ele foi presidente aquele tempo era presidente da mocidade, né? Não era grupo de jovens, e ele teve loja também na Baixada do Mercado ali. Hoje ele está aposentado, e às vezes a gente se encontrava no meio do dia para tomar café, e de sábado ele deixava a loja dele, e na minha loja a gente tomava café junto lá, no bar lá. E a gente estava falando sobre dinheiro, essas coisas, que o dinheiro é do diabo, mas não é isso que está na Bíblia. O original diz que o apego ao dinheiro, né, que é pecado. Aí ele falou assim para mim: olha, se você acha que o dinheiro é do diabo, fica sem dinheiro que você vai ver o diabo. Porque ficar sem dinheiro é uma coisa terrível. Então a parte financeira é muito importante, parte sentimental, saúde e outras coisas. Mas veja bem, diz que quando você determinar algum negócio, você tem que ser firme para a luz brilhar nos seus caminhos. Quando fala de luz brilhar nos seus caminhos, você lembra de Jesus, que ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isaías também fala: se você está caído, começa a levantar, conforme você vai levantando, a luz vai resplandecendo sobre a tua vida. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. A Bíblia está dizendo que Jesus ele vai se revelando conforme você não amolece e não desiste do seu objetivo. Por quê, irmãos? Porque lá no céu, é lógico, nós não estamos em competição. Não vai entrar quem chega em primeiro, mas vai entrar quem não desiste, quem é fiel, quem não desiste da batalha. E aí fala que a gente tem que ser firme. Mas como é que a gente tem que ser firme?
Um dos grandes problemas que nós encontramos na Bíblia, na vida do crente, é o seguinte, que quando ele começa a conquistar alguma coisa, ele se afasta do Senhor. Há muitas pessoas que chegam na igreja desempregado, ele vem em todo o culto, mas quando eles têm uma conquista, começa a trabalhar, ele começa a vir pouco na igreja e se bobear, vem uma vez por mês, e quando você pergunta, ainda ele é mal educado. Pergunta, o que aconteceu, irmão? Você não veio, está meio afastado e tal. E nós temos que entender, irmãos, você pode, o ano que vem, estar numa faculdade, você pode, o ano que vem, estar num curso de inglês. Talvez no ano que vem você ganhe até um cruzeiro. Olha que bênção, né? Mas você tem que dizer como Paulo, nada disso pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E o grande desafio hoje é você entrar numa faculdade e não deixar que a faculdade altere a sua fé. Por isso, quando eu vejo aqui na igreja algumas pessoas formadas como Felipe, que é engenheiro, como o Fabinho, que é engenheiro elétrico, né? Como o Diogo, que é químico, o irmão dele também acabou de se formar de engenharia, já fez estágio, e algumas pessoas que têm curso superior e continua sendo, Diogo, servo de Deus como você era, né? No passado, quando você era menino da igreja, eu dou um glória a Deus dobrado, irmão, porque é difícil acontecer isso. Porque, infelizmente, as nossas escolas, principalmente as públicas, né, quando vai fazer um curso, principalmente de humanas, a intenção não é ensinar a ciência, é transformar aquela pessoa num comunista, num militante de esquerda, e a pessoa sai ali numa situação difícil. E uma das coisas impressionantes é que a faculdade mais famosa do mundo, pelo menos a mais famosa, talvez tenha até melhor, a mais famosa de Harvard, essa escola começou com uma reunião de pastores. E os pastores se reuniram, então começaram a estudar a Bíblia, e aquilo estava tão gostoso, vinha tanta gente para estudar a Bíblia, pastores de várias denominações, que acabaram criando uma escola. E essa escola foi tão abençoada por Deus, porque tinha Deus, e aquilo se tornou uma universidade. E agora que é uma universidade famosa, eles estão tirando Deus de dentro da escola. Eu espero que vocês, ao conquistar os seus sonhos, o seu casamento, né, o seu príncipe encantado, você não perca a base, a pedra fundamental do qual Cristo edificou, a Deus edificou a você como igreja, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu quero falar sobre como é que nós podemos ficar firmes durante esse ano, principalmente esse ano que se entra, que nós estamos esperando aí uma vacina, né? Hoje eu não estou assistindo o jornal, mas eu acabei vendo hoje o criador da Anvisa falar um pouco sobre vacina, e a vacina ela está perto de nos alcançar. Ela não vai alcançar você diretamente, mas vai alcançar os profissionais de saúde, e depois vai chegar para todo mundo. Mas como ficar firme na rocha? Como eu posso me garantir que eu estou firme em Cristo para continuar recebendo dele o que eu preciso? Eu quero ler para você o Salmo 1. Bem-aventurada a pessoa que não anda segundo aos conselhos das pessoas ímpias. O que é pessoa ímpia? Sem princípio. Né? A pessoa sem princípio na igreja é chamado na Bíblia de iníquo. Iníquo não é uma pessoa que peca, é uma pessoa pior daquele que aquele que peca. Ou seja, a base que ele tem dos seus pensamentos, das suas ideias, dos seus projetos, é o engano, é a iniquidade. Veja bem o que é iniquidade. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, era até uma pessoa credenciada, e eu precisei chamar essa pessoa no escritório, porque a nossa igreja ela zela pelo nome, então nossos credenciados não podem dever. Então, uma vez por ano, cada 6 meses, a gente vai no SPC, tira o nome dessas pessoas e vai correr atrás de alguns que estão com problema. Aí nós chamamos essa pessoa para conversar. E diz, olha, você está com o nome sujo, você tem uma conta para pagar,
essa pessoa falou assim para mim: pastor, é o seguinte, ó, eu não vou pagar essa conta, sabe por quê? Porque falta pouquinho para caducar. Nota, irmãos, uma pessoa credenciada que foi na convenção, recebeu a unção para ser um pastor auxiliar, talvez um dia até um titular, um cara iníquo, cheio de iniquidade. Eu, irmão, falei: filho, a conta pode caducar, mas pecado não caduca. Ele tem que ser lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. O pecado não caduca, né? E nós precisamos olhar as coisas e resolver os problemas pelo ponto de vista das Escrituras Sagradas. Os tempos mudaram, né? Tudo mudou, mas Jesus Cristo de ontem é o mesmo de hoje, será o mesmo eternamente, e não vai passar nenhum tio da sua palavra, nem um pingo de uí que não seja cumprido. Ele jurou por si mesmo que vai cumprir o que está aqui, e está se cumprindo, você está vendo. Casamento bíblico, base bíblica. Pastor, eu estou morando junto, quem ama com fé, casado é. Não é não, você está em pecado. Vai lá para o cartório, você não tem nenhum impedimento, vai lá. E se você quiser ser mais abençoado, procura um pastor que possa abençoar o seu casamento. Mas não faça isso não, isso é falta de princípio. Entendeu, irmãos? Se hoje está moderno, isso daí é moda, mas vai levar muita gente para o inferno. E vai na Bíblia, irmão, vai na Bíblia e você vê que lá no céu vai entrar as pessoas que são arrependidas, que se consertaram diante de Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que é assim que funciona. Eu lembro uma vez que eu fui, né, aconteceu isso, por exemplo, que nós fomos no lugar comprar uma caixa de leite condensado. E na hora de pagar a caixa de leite condensado, tinha 48 latas, a pessoa cobrou 40 latas. Eu estava comprando isso para uma pessoa, e quando eu falei assim: mas está certo, tem 48 latas, nós pagamos 40 latas, vamos voltar lá que nós vamos pagar as 8 latas. Meu Deus, você vai voltar lá pagar? 8 latas? Olha quanto nós estamos ganhando. Irmão, nós não estamos ganhando, não. Deus está nos testando, e o diabo está vendo da oportunidade que faz o ladrão às vezes, e eu não quero ir para o inferno por causa disso aí, não. Quando eu cheguei no lugar que nós compramos, nós apresentamos a caixa com as 48 latas e cobrou 40, o cara do caixa falou assim: deixa assim mesmo. Falou: não deixa assim mesmo, não. Nós queremos pagar as 8 latas. Eu falei: mas ninguém faz isso. Ou então eu sou ninguém, estou fazendo, cobra aí. Sabe, irmãos, eu vou contar para você uma piada de um cara que hoje já não está mais gravando, chama Zé da Roça. Depois ele se desentendeu, acho que o seu empresário acabou trocando nome. Zé da Roça é um sujeito lá de Minas, crente, e ele conta assim umas piadas gospel, né? E também canta umas músicas engraçadas. Se procurar na internet, você vai achar. Mas tem um outro que não é crente, não é muito bom, não, mas esse é legal. Reginaldo, ele está contando para o compadre dele quantas onças ele já matou na vida. E ele fala assim: compadre, eu já matei 399 onças. O compadre dele falou assim: ô Zé da Roça, fala logo 400 onças. Ele falou assim: não, eu não vou para o inferno por causa de uma onça só, não. Irmão, você acha que eu vou para o inferno por causa de 8 latas de leite condensado? Que isso, irmãos? Deus é o Deus da prosperidade, é dono do céu e da terra. Se Deus está me testando, se o diabo me colocou à prova, irmãos, ele perdeu. Sabe por quê, irmãos? Porque venceu, irmãos, a pessoa que tem princípio. Isso, irmãos, nós podemos usar em várias áreas da nossa vida. Outra coisa, namoro tem esse negócio de ficar. Tá na moda ficar. Mas na Bíblia não tem esse negócio de ficar. Na Bíblia você pode paquerar, mas quando você for conhecer a pessoa, você tem que entender que você está assumindo compromisso. E outra coisa, namorar a pessoa não é fazer sexo, não. Princípio da Bíblia, só depois do casamento. Pastor, mas eu estava no mundo, já aconteceu. Então você faz o seguinte:
Jesus te lavou, redimiu com o teu sangue, então segura a coisa aí. Quando você casar, você aproveita das benesses do casamento. Fora disso, tenha princípio. Eu sei que pouca gente está pregando sobre isso, e muita gente está fazendo aí palestra, passando melzinho na boca da pessoa, mas a nossa igreja, irmãos, está sendo preparada para o arrebatamento, para o dia da volta do Senhor Jesus, e aqueles que têm princípio, eles vão subir em nome de Jesus Cristo. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, tem uma coisa que o diabo colocou na vida, na boca de alguns crentes, irmãos, que vai levar muita gente para o inferno. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pode beber um golinho, não tem nada a ver. Pode fazer, não tem nada a ver. Bem-aventurado, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Nem se detém no caminho, se detém, quer dizer, se segura. Irmãos, quando você aceitou Jesus, se você aceitou Jesus, a sua vida, ela dá uma guinada de 360 graus. Tanto que antigamente as pessoas falavam assim, aquela pessoa, você lembra que ela era católica, espírita, agora virou crente. Mas virou mesmo, viu, Edson? Porque antes a gente estava no avesso. Agora Jesus veio, deu uma guinada de 360 graus e colocou a gente do lado certo. E a nossa vida, a nossa conversão, se ela é genuína, ela muda todo o nosso cronograma, ela muda tudo. Ela muda a maneira da gente se portar nas festas, o horário que a gente frequenta as festas, e tem algumas que a gente vai até ter que cancelar, não vai poder ir mais. E as pessoas que a gente conversa, a conversa que a gente tem com as pessoas, ela tem que mudar. Por quê, irmãos? Porque antes nós eram pessoas que não tinham rumo, mas agora nós temos um caminho que se chama Jesus Cristo, e o Espírito Santo é a nossa bússola, que tem que nos dirigir, e Ele vai dizer quais são as pessoas que nós temos que nos afastar. Piada suja, boca suja, pessoa ligada com pornografia. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, se você anda com pessoa desse jeito, um dia você vai acabar fazendo o que ele faz. Por isso, se você quiser andar firme, anda com uma pessoa que é mais forte do que você, porque o dia que você cair, ele vai te levantar. Nem se assenta à roda dos escarnecedores. Entendeu, irmãos? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E aqui eu não digo lei, 10 mandamentos, porque a Bíblia tem 613 mandamentos. Eu digo toda a palavra do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente fala de lei, dá a impressão que a lei é uma coisa ruim, que ela é uma coisa terrível, que ela é uma coisa, que ela é uma desgraça, que ela tira a nossa felicidade, que ela cerceia a nossa liberdade. E nós muitas vezes não entendemos que a lei, ela foi criada para que a gente viva num bem-estar. Se você quiser, por exemplo, ver a diferença de lei sendo cumprida no Brasil e em outro país, vai nos Estados Unidos, fica uns 15 dias em Orlando, em Miami, em qualquer outra cidade ali. Você vai ver. Você vai ver como que a lei é boa. Aqui você está no sinaleiro, a moto chega daqui, chega de cá, está no vermelho, ele dá 2 roncadas e passa reto. Aí vem um outro e passa mais reto ainda. Bum, 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 ninguém obedece nada. Aqui não se dá seta. Lá você tem que dar seta na pista, pelo menos 180 metros, antes de mudar de faixa. Agora é engraçado, os brasileiros quando vão mudar para lá, vão morar lá, todos eles obedecem à lei. Porque sabe que a lei ela é boa. A lei coloca ordem no negócio. E quando Deus ele fez a lei, irmãos, ele não fez a lei para te prejudicar, para te castrar.
Ele não fez a lei para fazer você perder os seus direitos. Ele fez a lei para te proteger. Assim como os muros estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Esse salmo está falando das leis do Senhor. Eu não adultero, por quê? Porque eu estou bem aqui, né? O adultério é um precipício que vai acabar com a minha vida. E assim as outras leis também. A lei é algo, irmãos, definitivamente maravilhoso. Que quando nós cumprimos a lei do Senhor, as coisas funcionam. O Estado de Israel, por exemplo, hoje é um dos países mais ricos do mundo. Ele exporta fruta sem ter onde plantar. E o que ele mais exporta hoje é tecnologia. Israel não precisa colocar uma pessoa dentro do avião para explodir uma bomba. É o maior detentor de avião sem piloto, como se fosse drone. Você sabe como é que Israel enriqueceu? Porque Israel passou a existir de 1948 para cá. Eles estavam sem terra. Israel obedece à palavra. Como é que ele enriqueceu? Da mesma maneira que José enriqueceu o Egito no tempo de vacas gordas. Pega 20% do que entra de impostos, coloca na poupança. Imagina aquele povo de 1948, a riqueza que eles têm hoje. E o Brasil só fazendo dívida externa, dívida interna, dívida interna, dívida externa. Os princípios bíblicos, eles são a salvação dos nossos negócios. Antes ter o seu prazer, ter prazer na lei, gostar da lei, amar a lei. Amar a lei, irmãos, é amar o próprio Deus. Porque a lei é tão boa que Jesus Cristo, vendo que nenhum homem cumpriu, ele veio e cumpriu a lei no nosso lugar. A primeira lei dada a Moisés foi quebrada, significa a lei que nós quebramos. A lei que os hebreus quebraram. Mas a lei que está dentro da arca até hoje é a lei que Jesus cumpriu no nosso lugar, para mostrar que as regras do céu, elas são a nossa salvação aqui na terra. Dá um glória a Deus aí. Ela medita de dia e de noite. Aqui, irmãos, é muito importante eu dizer isso que eu vou dizer. Quando o povo saiu do Egito, Deus deu para eles algumas coisas que têm mais significado do que o próprio ato em si. Uma das coisas é não comer carne de porco. Mas por que Deus proibiu o povo de comer carne de porco? Aí você pode dizer assim, não, é porque a carne de porco pode ter verme. Também é verdade, mas também tem aqueles porcos que são criados com ração, que são vacinados, que não tem nada, que são testados. Mas é o significado de porco. Como é que Deus estava vendo um porco para dizer para Israel não comer carne de porco? Ou seja, o porco é o seguinte, o porco come tudo. Ele come até as fezes do outro porco. E às vezes até as dele. Mas Deus não. Examina todas as coisas. E só come, só retém aquilo que é bom. Você entendeu o que eu estou falando, irmãos? Então você não é porco. O significado é que é tudo. Você não pode colocar para dentro tudo que você vê por aí, principalmente na internet. Você tem que ter um pastor que te oriente na igreja local, que mostre para você o caminho, um rumo, que esteja perto de você. Mas, pastor, o senhor não busca nada na internet? Eu busco, mas eu sei onde eu busco. E antes de buscar na internet, eu me formei para depois completar com alguma coisa. Mas é muito importante você dizer que na internet tem muita gente ali para ganhar dinheiro, para alimentar a sua fama e para enriquecer, muitas vezes através de uma fraqueza sua. Então é necessário que você entenda, irmãos, você olha, examina todas as coisas, mas só coma aquilo que é bom. Eu estou falando isso, irmãos, não em termos de comida também, mas estou falando em termos espirituais. Amém, irmãos?
Está entendendo o que eu estou falando? Examina todas as coisas e só coma, só retém o que é bom. Segunda coisa, o porco não rumina. O porco come, do jeito que entra por um buraco, sai para o outro. O boi, a ovelha, a cabra é diferente. Eles comem, depois procuram um lugar sossegado, o alimento vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e quando tiver ruminado por completo, ele vai no último estômago, faz a digestão, elimina só as fezes. O que Deus está dizendo, irmãos, que você não pode ir na igreja, ouvir uma mensagem, entrar por um ouvido e sair por outro. Você tem que pegar aquilo que é pregado na igreja, estudar na tua casa, orar na tua casa, porque aqui é a teoria. Quando você sair da igreja, começa a prática. Você pode se formar numa universidade, mas você vai ser testado mesmo quando você for para uma indústria ou para um laboratório, começar a fazer lá aquilo que você aprendeu na universidade. A igreja é tua universidade, mas é lá fora que você é testado. E outra coisa, o porco é o seguinte: quanto mais pesado ele é, mais as pernas dele ficam abrindo. Então, se você olhar as pegadas de um porco, uma pata vai para cá, a outra vai para cá, a outra vai para cá, a outra vai para cá. O porco, ele não sabe para onde ele vai. Ele só vai no cheiro de onde tem comida, porcaria para comer. E eu digo para você, o crente tem que saber para onde ele vai. Você está olhando para uma pessoa aqui, que nasceu na igreja, que está nela há 60 anos. Quando eu fiz contabilidade, tinha uma moça que era da congregação, que ela estudava na mesma classe que eu, e passou-se mais ou menos uns 15 anos, e ela acabou indo lá na loja, no mercado, não tinha loja, comprar um negócio. Ela falou assim: ô Paulinho, você ainda continua na quadrangular, continua na cruzada, aquele tempo era cruzada, né? Fala muito cruzada. Eu falei assim: por quê? Jesus não voltou ainda. Só se eu mudar de cidade e for para um lugar que não tem, então a gente vai se adaptar. Mas eu continuo firme na rocha. Salmo 15. Aquele que promete, jura, mesmo que ele se dana, ele não muda. Agora, existe maneira de você mudar de igreja. Você mudou de lugar, mudou de bairro, fica muito longe o lugar que você vai. Ou então você veio de uma outra cidade para cá, ou vai daqui para lá. Então, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas nós temos que ter uma direção e saber para onde nós vamos. Amém? Continuando, se essa pessoa fizer isso, ela será como uma árvore. Deus, né, ele não enxerga você, né, do jeito que você pensa. Ele não olha para você para ver o teu vestido, se você colocou um perfume importado, se seu brinco é de ouro. Deus, ele enxerga você de duas maneiras: como árvore e pelo cheiro. Eu estou falando Bíblia. Eu vos escolhi, eu vos nomeei, para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Quem é que dá fruto? Vegetal. E os frutos que ele está falando aqui são os frutos do Espírito: amor, longanimidade, graça, paz, gozo, paz, alegria, paciência e assim por diante. E quando Jesus ele vê aquela figueira e ele não encontra fruto naquela figueira, ele sente fome, não encontra fruto, e você acha que Jesus não podia deixar para lá, porque certamente ele ia comer na casa de alguém. Se ele estava em Betânia, ele estava na casa de Lázaro. Se ele estava em Cafarnaum, estava na casa de Pedro, né? E depois Jesus acabou mudando para Cafarnaum. Jesus não estava preocupado com isso. Quando ele amaldiçoa a figueira, ele quer dizer que o crente que não tem fruto do Espírito Santo, a qualquer hora ele pode ser julgado por ele e secar.
Ele nos vê como árvore. Quando Jesus ele vai curar uma pessoa, coloca a mão nos olhos dela e Jesus pergunta: você já está vendo? O homem fala assim: eu estou vendo as pessoas, mas como se fosse árvore, indo para lá, indo para cá. Jesus fez de propósito. Ele descalibrou o poder que ele curou a pessoa para nos mostrar hoje que nós devemos também enxergar as pessoas como árvore. Aí Jesus pegou, foi lá, colocou a mão de novo, colocou no nível certinho e ele viu as pessoas como pessoas. Mas isso é para nós entender que nós temos que dar fruto, e frutos dignos de arrependimento. E é muito importante você entender que Jesus também ele te enxerga pelo nariz. Por quê? Porque é o seguinte: se Jesus olhasse para nós, certamente ele nos consumiria pelo nosso pecado. Mas quando Deus olha para nós, ele olha através da cruz. E quando ele olha através da cruz, aquela cruz limpa os nossos pecados. E ele nos vê como os filhos da adoção. Tem base bíblica? Tem. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Qual deles era para ser o primogênito e a bênção da primogenitura? Esaú. Quem recebeu? Jacó. E quando é que ele abençoou Jacó? Quando ele estava cego. Você entendeu, irmãos? Quando ele foi abençoar Jacó, ele abraça Jacó e ele inspira. E ele diz: esse aqui é o certo, esse é meu filho que eu tenho que ungir mesmo, porque ele tem o cheiro do campo. Eu digo para você, irmãos, você é para Deus aquilo que você sacrifica para Ele. E eu digo para você, você que é de Deus, você que está aqui na igreja, você que vem, que ensaia, você que vem aqui, veste uniforme, trabalha como diácono, você que está de pé hoje enquanto eu estou pregando aqui, você que dá o seu dízimo, a sua oferta, você que traz a sua contribuição, você pode ter certeza, irmãos, Deus está cheirando o seu sacrifício, está recebendo. Dá um glória a Deus, irmãos, não é pouca coisa não. Medita na sua lei de dia e de noite, será como uma árvore que foi plantada junto a ribeiros de água. Está certo, irmãos. Uma árvore que é plantada em determinado lugar, ela pode secar por falta de chuva. Talvez aqui a gente não tenha tanta falta de chuva como tem no Oriente Médio. Tem lugar que chove 2 ou 3 dias por ano. 2 ou 3 dias por ano. O lugar, por exemplo, onde está a Arca de Noé, chove 3 dias por ano, quando chove. Do outro lugar, da Península do Sinai, também a mesma coisa. Do outro lado, que eles atravessaram o Mar Vermelho. Tem lugar que chove até 1 mês por ano lá. Então você sabe que uma árvore que não tem um rio por perto, se ela é uma árvore frutífera, ela é fadada a secar. Mas uma árvore que é plantada perto de um rio, perto do mar da Galileia, perto de uma fonte, ela não vai secar. O que Deus está dizendo, que quanto mais eu estiver plantado na igreja, porque do altar corre o rio da água da vida, mais fruto eu vou dar, minhas folhas não vão secar, eu não vou murchar, e tudo quanto eu fizer, eu vou prosperar. Assim diz as Escrituras Sagradas. O problema hoje, irmãos, é que nós estamos tendo muitos crentes que estão desigrejados. E a maior mentira que o diabo contou para eles, e muitos acreditaram, olha só, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Não existe isso, desculpa. Isso não existe. A mesma coisa você falar que a água não é molhada. Eu estou firme com Jesus, mas não estou indo em igreja nenhuma. O diabo já enganou essa pessoa direitinho. Porque Jesus Cristo, ele vai vir buscar a igreja, a eclésia, aqueles crentes que se reúnem. Ou seja, eu sou templo. Aonde eu for, eu sou templo, amém? O que é templo? É o corpo. Dentro de você vai o teu espírito, vai a tua alma,
E se você, né, é de Deus, você também carrega a presença de Deus dentro de você. Aonde você vai, você é templo, mas onde você vai, você não é igreja. Você só é igreja quando você tem uma igreja, que você se reúne, que você é doutrinado, que você é ensinado, que você recebe oração, que sobre a tua vida, né, tem uma palavra de profecia, o lugar onde você pratica o seu culto racional, onde você obedece um projeto de evangelismo, onde você edifica um ministério, aonde você ganha almas para Jesus e onde você entrega seus dízimos e a sua oferta. Aí você é a igreja. Jesus vai vir buscar a igreja. Você entendeu, irmãos? E aqueles que estão afastados da igreja, eles vão ficar para a grande tribulação, porque eles não têm noção do que estão falando. A palavra de Deus diz assim: se você crê nas Escrituras, você vai estar seguro, mas se você crê nos profetas, nos pastores, você vai ter vitória, você vai prosperar. E você sabe, irmãos, que é muito importante essa palavra para você, e eu quero dizer para você: o nosso presidente pegou Covid, dia 23 parece, foi internado e piorou muito, e levaram ele lá para o Sírio-Libanês. Todo mundo, estado de São Paulo inteiro, todos nós, superintendente e pastores, oramos pelo pastor Toninho. Por que nós oramos pelo pastor Toninho? E nós desejamos que ele seja curado. Para mim, porque ele é meu pastor. E se eu precisar de um pastor, eu sei onde ele está. Porque tem hora que você vai precisar de um pastor. Se você acha que não precisa, você está muito enganado. Quando a Márcia ficou doente, que ela precisou operar e tirar o rim, a primeira coisa que eu fiz foi atrás do meu pastor. Coloquei ela dentro do carro, fui lá para São Paulo. Cheguei lá, vou falar com o presidente. O presidente recebeu. Orou e disse assim: eu vou orar para vocês e vou orar com muita fé. Uma operação que era para durar 5 dias. Ela foi no sábado, saiu na segunda-feira, 11 horas da manhã. Você pode dar uma glória a Deus? Mas não, eu mesmo oro. Irmãos, tem coisa que você pode fazer e tem coisa que você pode orar, mas tem coisa que você vai precisar de pastor. E Paulo fala que ele concebeu alguns para pastores, outros para doutores, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para profetas. Você entendeu, irmãos? E eu digo para você, não são esses problemas que eu fui buscar oração com o meu pastor. Houve um dia que eu estava com a cabeça meio embaralhada com uma outra situação e mais uma outra que juntou, e aquilo era maior do que eu podia resolver. E de repente tinha uma reunião, né, numa cidade, e aí o Cândido falou: você não vai? Eu falei assim: não vou não, eu não estou podendo ir, eu também não estou com dinheiro, e outra que eu não estou podendo ir, que eu tenho uns negócios para resolver. Ele falou assim: eu vou passar daí, você vai comigo, e nós vamos pedir oração. Eu falei: tá bom. Aí ele passou lá cedinho, 6 horas da manhã, e nós fomos. Irmãos, chegou lá, tinha um café da manhã muito gostoso. Agora não é um café da manhã, um coffee break, né? Participamos do coffee break e de repente começou a reunião e o pastor, o meu pastor, presidente, começou a pregar. E eu conheço muitos anos como é que ele prega. Irmão, esse homem pregou 8 minutos contado no relógio. Ele parou de pregar e começou a pregar só para mim. Lógico que ele pregou para todo mundo, mas ele pregou só para mim. Irmão, aquela dor do corpo, de nervoso, foi saindo. Sabe, aquele travamento que me dá aqui na área do fígado, quando eu estou muito nervoso, foi saindo. Aquela dor nas costas do nervoso foi saindo. E quando eu cheguei em casa, irmão, no outro dia estava tudo resolvido para a honra e glória de Jesus Cristo. Você precisa de alguém que profetize bênçãos sobre a tua vida.
dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem no murcho, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe, irmãos, eu gostaria de poder estar naquele normal que a gente reunia aquele montão de pessoas. Gostaria. Quem é que não gostaria, né? Ter aquele culto com todo mundo. Amém? Seria bonito. Mas em meio a tantas adversidades, em tantas dificuldades e os recursos que diminuíram, nós tivemos tanta vitória esse ano 2020, que o ano da superação, que o nosso pastor estadual, o pastor Toninho, profetizou, que foi projeto de vida, ele foi, mas irmãos, eu não tenho quanto agradecer a Deus, irmãos. Olha aqui, irmão, todo mundo vivo aqui. Os que pegaram o Covid estão vivos, os que não pegaram estão aí, na bênção, em nome de Jesus Cristo. Os que passaram pelo vale da sombra da morte estão vivos, dá uma glória a Deus. Minha mãe passou e não foi de Covid, o Gesiel passou e não foi de Covid. E, irmãos, enquanto muita coisa parou, nós conseguimos rebocar a igreja por fora, terminar o reboco por dentro. E amanhã o Carlão, junto com o Sidney, começa novamente a fazer os degraus da galeria. Oh, glória a Deus, aleluia! E se você quiser, venha sábado que vem, venha ver o grupo de jovens, como é que está bonito, redondinho, gostoso, maravilhoso. Veja, vocês viram o grupo de louvor tocar hoje aqui, irmãos? Vocês viram aqui em nome de Jesus Cristo? Você viu as meninas soltando a voz, né? A Stephanie está até conversando com o povo. Glória a Deus, oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus tem sido glorioso, maravilhoso para nós. Nós superamos 2020. E esse ano, irmãos, o nosso pastor Toninho diz que é o ano do céu aberto. E eu sou bobo de não acreditar nisso, irmãos. O céu vai se abrir nesse ano. Deus vai abençoar o teu céu. Bênçãos vai cair do céu. Chuvas de bênçãos sobre a tua vida. Não vai cair se você não quiser, se você não acreditar. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. O céu vai se abrir sobre a tua vida. Os ímpios não são assim. Eles são como a moinha que o vento espalha, ou como palha que o vento dispersa. Pelo que os ímpios, eles não subsistirão no juízo, no dia da provação, nos dias difíceis. Nem os pecadores, eles ficarão na congregação dos justos. Eu não quero falar nesse assunto, motivos óbvios. Mas o Senhor conhece o caminho do justo. Vou falar de novo para você dar um glória de Deus bem gostoso. O Senhor conhece o caminho do justo. Aleluia. Cadê aquele que foi justificado pela fé e agora tem paz com Deus? Cadê aquele que está firme na igreja, firme na promessa do Senhor? Aleluia. Você pode até aplaudir Jesus, irmãos. Aleluia. Mas o Senhor conhece o caminho dos justos. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui, Fabinho? Que Deus sabe as dificuldades que você teve durante o ano passado. Deus sabe tudo que você passou. E Deus sabe tudo que você tem que passar até a volta dele. Mas a Bíblia diz que ele não vai dar problema maior do que você pode suportar. Quando você não estiver aguentando mais, ele vai dar o escape, o socorro bem presente na hora da tribulação. Oh, que bênção gloriosa, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu digo para você, irmão, eu só estou esperando, irmãos, receber aquilo que está aqui, porque eu sei que o céu está aberto. E vou falar para você, o máximo que pode acontecer é Jesus voltar. Vou falar de novo, o máximo que pode acontecer é Jesus voltar. Glória a Deus. E se ele voltar, irmãos, novo céu e nova terra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Ô, Diogo, vamos tocar uma música aqui?